na segunda metade deste século, a gente já vai ter mais idosos do que pessoas de 0 a 39 anos. E aí é que eu não entendo o preconceito nas empresas. Fran, isso está acontecendo, não é verdade? Infelizmente está, né? E já faz bastante tempo que isso está acontecendo. Esse preconceito ele vem, na verdade, da sociedade para dentro das organizações, né? Da casa da gente para dentro das organizações. E as empresas não estão se preparando para as mudanças da nossa pirâmide etária. A nossa pirâmide etária, que tinha um formato assim, né? De você tinha pessoas jovens e pessoas mais velhas, hoje ela já passou por várias mudanças e a gente tem cada vez mais pessoas idosas em cima e menos pessoas jovens na base. Só que muitas empresas não estão prestando atenção nisso, ainda pensam que o Brasil é um país jovem e ainda continuam achando que só podem contratar pessoas jovens para os seus quadros. Então... E aí, quando a gente está falando de diversidade nas empresas, ninguém lembra de trabalhar a parte do etarismo. Aliás, o etarismo é um preconceito, né? E as empresas não lembram de trabalhar isso. Pessoas acima de 40, acima de 50 anos estão aí no mercado de trabalho, firmes e fortes. Eu estou aqui, 44 anos, né, Fran? E aí, o que as empresas estão fazendo hoje para isso mudar? Você acha que está no mesmo ritmo em que, de fato, as coisas estão acontecendo e estão mudando? Não, na verdade não, né? O etarismo ele é o preconceito de idade, que às vezes é chamado de ageísmo, idadismo, ele tem vários nomes, né? E ele pode afetar várias faixas etárias, né? Ele pode estar presente em várias fases, mas ele é mais forte com pessoas mais jovens e com pessoas mais velhas, né? Muito mais com pessoas maduras, né? Principalmente dentro das organizações. Frente às mudanças que estão acontecendo, né? Da gente ter uma população envelhecida, da gente estar tendo menos filhos, né? E a gente está tendo mais qualidade de vida, então a gente está vivendo mais. Sim. As empresas deveriam estar se preparando para isso, porque eu não vou ter jovens talentos para buscar como eu tinha antigamente, né? Então, eu tenho que repensar onde que eu vou buscar essas pessoas, que pessoas que eu vou buscar e como que eu vou trabalhar essa diversidade dentro da minha organização. E você sabe que eu estava vendo uma pesquisa do World Economic Forum e que ele traz que algumas das habilidades do novo profissional, do profissional do futuro, que eles tanto falam, né? Entre elas a gente fala de resiliência, de trabalhar bem com conflitos e com estresse. Coisa que um jovem não tem ainda a maturidade para isso. E que qualquer profissional acima de 40 anos, ou a maioria dos profissionais acima de 40 anos, já tem. Tá aí mais um contrassenso, né, para a gente falar. Eu acho que tem muitos estereótipos negativos relacionados à idade, né? E a gente acaba tendo esses estereótipos tanto para jovens como para velhos, né? A gente não aproveita o que cada um tem de melhor, né? Isso que você está falando, quer dizer, as pessoas maduras tendem a ser menos ansiosas, né? Tendem a ter mais resiliência, tudo isso que você falou, né? A gente também não pode generalizar porque não é todo mundo, né? As pessoas mais jovens tendem a ser mais ansiosas, sim, né? Tendem, às vezes, a terem mais facilidade com tecnologia, o que não significa que os mais velhos não tenham, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é de não colocar muito esses rótulos, sabe? Porque quando a gente coloca o rótulo, a gente, na hora de buscar essas pessoas, a gente já fala, ah, não, eu não vou buscar essa pessoa porque ela não vai conseguir me atender nisso, né? E justamente a gente fala, para trabalhar a integração geracional, para aproveitar o melhor de cada um. Eu tenho até um case com relação a isso que você trouxe, né? Uma aluna minha até que trouxe esse exemplo. Ela falou, olha, eu trabalho numa área de atendimento ao cliente. E uma vez um cliente muito furioso ligou e nós éramos todos jovens na área, tinha sido recém-contratado uma mulher que tinha mais de 50 anos, que tinha uma dificuldade terrível com Excel e a gente achava engraçado porque ninguém tinha dificuldade com Excel e a gente falava, ai meu Deus, ela leva muito tempo para fazer planilhas e tal, mas quando esse cliente ligou, parecia que o telefone estava pegando fogo, ninguém queria mexer naquilo, ela pegou, atendeu, resolveu o problema super calmamente, ficou todo mundo assim
parado, olhando, quase aplaudindo. Ela resolveu o problema maravilhosamente bem e ela passou a ser respeitada dentro da área a partir daquilo, porque aí a gente entendeu como a gente pode aproveitar o melhor de cada um, né? E a gente passou a ajudá-la nas planilhas e a entender que tudo bem, ela não é boa na planilha, mas eu também não sou boa para fazer isso que ela faz. Exatamente. Né? E uma das coisas que eu tenho falado muito também, né, é que ninguém se salva sozinho. A pandemia veio aí para trazer essa informação claríssima e cristalina para a gente, né? Se você não tomar vacina, eu e todo mundo, a gente vai continuar tendo a Covid aí no mundo. Agora, a colaboração entre esses públicos é o que vai fazer uma empresa crescer e trabalhar de cada vez mais produtiva. Essa é a minha visão. Você acha, Fran, que as pessoas acima dos 40 anos também estão já habilitadas tecnologicamente dizendo? Você viu algum movimento acontecendo nesse com certeza. sentido? Com certeza. O que eu sempre brinco que assim, nós, né, eu tenho 59, né? Então, para mim, a tecnologia é como uma segunda língua, né? Eu não sou nativa digital, mas eu tive que aprender desde que eu comecei a trabalhar. Eu já passei por várias, né? Eu vi aparecer um computador na área, né? Isso é uma coisa impensável para um jovem de hoje, né? Que ele já nasceu com o iPad na mão, não sei, com o computador na mão, o celular, enfim. Então, nós tivemos que aprender e nos adaptarmos a várias linguagens, né? A várias mudanças, à internet, a várias coisas. O que aconteceu na pandemia é que as pessoas que estavam desatualizadas ou que tinham medo, né, de mexer com WhatsApp, essas ferramentas tipo Zoom, todas essas para a gente se comunicar à distância, né, Teams, Meets, enfim, tudo isso, né, as pessoas começaram a aprender, porque era o único jeito de você se comunicar com as pessoas, com os parentes, com os amigos, né, e perceberam que não era um bicho de 7 cabeças. Então isso foi muito legal porque teve um aprendizado muito grande. E mesmo, por exemplo, eu dou aula. As minhas aulas sempre eram presenciais e de repente eu tive que transformar aqueles conteúdos em conteúdos online. Mas você imagina, 4 horas de aula, né, que eu dou aula na pós. É uma chatice se você fizer um negócio só falado, ou enfim, né? Como que você vai fazer para tornar aquele conteúdo interessante, né, para enfim, né, para um esquema online? É uma ruptura de padrão, né? É uma ruptura, exatamente. No meu caso ainda, como eu trabalho com RH também, desenvolvimento, não foi tão difícil porque eu já trabalhava com workshops de desenvolvimento e tal. Mas mesmo assim, não era o online não era um território que a gente estava tão familiarizado. E a gente aprendeu, né? A gente teve que aprender um pouco na marra, na pandemia. Até empresas precisaram aprender muito rápido, porque já vinha um movimento de digitalização, mas tudo ia acontecendo meio devagar, né? Eu também vi empresas aí apanhando para poder levar a acessibilidade ali digital para dentro da casa do funcionário, etc. Quer dizer, tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. O home office era uma coisa que era também um bicho de 7 cabeças para as empresas, né? Eu faço parte de um grupo de RH, de pessoas que fizeram MBA comigo, e a gente trocou muito durante a pandemia sobre isso, sobre essas dificuldades. Nossa, como que nós vamos fazer para levar todo mundo, né? Exatamente, levar equipamento para as pessoas e conseguir trabalhar à distância e não parar, né? Então, esse foi um debate bem interessante, eu acompanhei, enfim. Apesar de atuar como consultora, tem vários diretores de recursos humanos no grupo e tal, e a gente foi acompanhando o que eles estavam fazendo e teve muita tentativa de acerto e erro, porque era novidade, né? Ô Fran, e dentro das empresas, assim, eu queria que você me contasse um pouquinho, porque eu sei que as empresas te procuram para que você possa fazer algum tipo de consultoria para eles e tudo mais. O que é que você vê que é mais difícil para as empresas abrirem mão e fazer um movimento de não ter mais esse preconceito mesmo com a coisa da idade? As empresas, que são as pessoas, né, que é a nossa cultura, é muito imediatista. Nossa cultura é muito imediatista. Então, eu penso assim, eu não tenho, por exemplo, muitas pessoas acima de 50 anos na minha organização, eu vou contratar, sei lá, 6, 7 pessoas, eu vou colocar aqui e
isso vai dar certo, eu já vou ter uma mudança, né? Então, assim, é difícil você conscientizar, né, as pessoas que estão te contratando, enfim, que estão querendo fazer um programa desse, que é um programa, é um projeto de médio prazo, não é uma coisa de curto prazo. Você precisa sensibilizar todo mundo, né? A sensibilização ela tem que começar de cima, na minha opinião, porque se a liderança não está sensibilizada, quem define, quem que vai dar o ok num processo de seleção? Né? O gestor. Aí tudo bem, por mais que recursos humanos falem, não, vou apresentar, vou fazer seleção às cegas e vou apresentar pessoas que tenham, sei lá, mais de 50 anos no processo e tal. Se o gestor tiver o preconceito, ele não vai querer. Né? Então eu tenho que fazer esse trabalho, se isso não for um valor dentro da minha organização, não estiver no DNA, eu tenho que fazer um trabalho de base. Eu tenho que sensibilizar todo mundo, né? Aí eu posso entrar com programas de mentoria reversa, né? Eu tenho que entrar com um grupo piloto, na minha opinião, eu acho que funciona muito bem. Fazer um acompanhamento desse grupo piloto, acompanhar os líderes, acompanhar quem está recebendo e quem está entrando, sabe? Realmente fazer um trabalho, pelo menos durante um ano, como um programa de trainee, sabe? Fazer um programa de trainee só que para pessoas maduras. Porque eu acho que aí, eu tenho alguns cases que eu atuei através de outras consultorias, isso dá certo, né? Quando você entra e faz um trabalho bem, sabe? Cadenciado, acompanhando e tal. Aí, depois a coisa vai sozinha, mas na primeira não vai. Se você simplesmente colocar as pessoas lá dentro, não vai dar certo. Assim, a chance de dar certo é muito pequena, não é que não vai. E tem uma coisa cultural nossa, né? Tem. Da gente falar, não, eu quero alguém que seja ágil, alguém que isso. Isso. E aí você não pensa numa pessoa madura quando você está falando de agilidade. Eu vou trazer uma coisa aqui que é engraçada, mas eu me lembro que eu chegava do trabalho em casa, um pouquinho antes da pandemia, e os meus pais sempre me ajudaram muito com os meus filhos. Eu me lembro de abrir a porta de casa e ver o meu pai e minha mãe com os meus filhos rolando no chão. Ou seja, fisicamente eles estão muito bem. Agora, precisa tirar o preconceito de que, mentalmente, de que eles não têm mais habilidade para isso, porque uma outra coisa que me incomoda demais é você pensar que, não, então agora que ele se aposentou, ele pode ir lá, de repente, trabalhar na frente do caixa de um supermercado, embalando as compras. Isso. Poxa vida. Muitos cargos operacionais para quem se aposentou, né? Então, isso é uma outra coisa complicada também, né? De você, eu não sei a partir de que momento, né, a gente começa a achar que as pessoas maduras perdem a capacidade de cognição, a capacidade de aprendizado, enfim, né? Porque se você pensar, a tua carreira ela vem num crescente. Aí, de repente, você sai da organização, sei lá, com 50 anos, 55 anos, 60 anos, você não encontra mais vaga. Né? Porque as pessoas acham que você não tem mais condição, que você, sei lá, é lenta, ou que você tem dificuldade com tecnologia, ou que você vai ter dificuldade de aprender, ou que você é teimosa, tem N estereótipos negativos, né? Então, até então, estava tudo bem, de repente não tem mais. Então, a tua remuneração já vai ter uma queda, né? Se você não se preparou para isso, se prepara, porque normalmente é o que acontece. Muita gente fala assim, mas eu não tenho perfil para empreender. E agora? Eu teria que empreender, né? Porque você não encontra emprego, você encontra trabalho. Trabalhos. Né? Então, como eu, Fran, eu presto serviços para várias consultorias, eu faço serviço solo, né? Eu dou aula, eu faço várias coisas, eu escrevo, né? Então, mas eu tenho esse perfil já faz tempo, eu tenho minha consultoria já faz muitos anos, quase 40 anos, é diferente, eu já tenho esse, né? Quase 40 não, 30, Mas assim, já estou acostumada a não ter essa rede imaginária que quem está numa organização acredita ter, né? Essa rede de segurança. Na empresa eu tenho segurança. Não sei se tem, porque você aprende a montar a sua rede quando você trabalha por conta própria, né? Então eu acho que assim, você tem que fazer toda uma mudança de cabeça para encarar essa nova fase. E os programas de preparação para aposentadoria normalmente não te preparam para o que você vai encontrar.
né? Porque eles são os mesmos desde que eu me formei. Que foi a primeira coisa que eu fiz quando nem quando eu me formei. No segundo ano da faculdade eu fiz um estágio na área de RH. A primeira coisa que eu fiz foi um programa de preparação para aposentadoria. Ó, Tó, Fran, você vai procurar informações e ajudar a implantar, enfim, né? Na verdade, implantar um programa de preparação para aposentadoria, que eu nem sabia do que se tratava. Só que o programa que no final eu acabei montando é o que eu vejo que existe hoje em muitas empresas. Ah, você faz um módulo de preparação financeira, né, de planejamento financeiro, você faz um módulo disso, um módulo daquilo, coloca todo mundo para fazer e pronto, na hora que sai, né? Nossa. Aliás, Fran, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua trajetória, porque eu quero entender em que momento você teve essa virada. Você fez faculdade de Psicologia. Psicologia. Tá, me conta, como é que você foi enveredando aí para esse caminho? Que, aliás, gente, esse aqui é o livro que a Fran lançou, Etarismo. Etarismo é um preconceito de faixas etárias, não é isso, Fran? Então, fica aqui a minha recomendação, um livro incrível. E eu quero saber como foi que você chegou aqui. Legal. Bom, então eu fiz psicologia, né? E como normalmente a maior parte das pessoas que vão fazer psicologia, eu queria fazer psicologia clínica, né? Nem me passava eu nem sabia que o psicólogo podia atuar em recursos humanos, né? Só que eu sou de família europeia, né? Falo francês. E perto da minha casa tinha uma empresa, um banco, que era de origem francesa. Tá. E uma amiga minha, quando a gente estava no segundo ano da faculdade, que a gente começou a querer olhar para ver estágio e tal, ela falou, Fran, tem uma vaga num banco e você falando francês vai ser uma coisa assim, né? Vai dar super certo. Eu falei, num banco? O que uma pessoa de psicologia vai fazer num banco, né? Para mim era uma coisa que não tinha nada a ver, né? Não, mas você devia ir, é perto da sua casa e coisa e tal, você mora longe, era longe. Aí eu falei, deixa eu ver, né? Não sei o que pode ser e tal. E eu fui e acabei entrando e nunca mais saí da área de RH. Então foi assim que eu entrei na área de RH. Tá. E pela área de RH, o primeiro trabalho que eu fiz foi esse. A primeira coisa que me pediram, eu entrei por uma área de seleção de pessoal, mas a primeira coisa que me pediram para trabalhar foi num plano de preparação para aposentadoria, porque nesse banco a aposentadoria era compulsória, né? Então, chegava nos, 60 anos, 62, a pessoa tinha que sair. Tá. E aí, muitos não queriam sair, né? Achavam que isso vai acontecer com todo mundo, mas não comigo. Eu sou uma exceção, meu resultado é ótimo, eu sou ótimo, por que eu vou ter que sair? Né? Só que tinha que sair. Era uma política internacional. Nossa, que absurdo, entendeu? né? Que absurdo. Então, era sempre uma coisa complicada, né? Era muito difícil para quem estava numa área de RH lidar com isso, porque né, se você pega um diretor que diz que não quer sair, enfim, é muito complicado. Não que uma estagiária fosse resolver o assunto, mas assim, vamos tentar ver se a gente consegue minimizar esse problema. Então, eu comecei por essa área e assim, eu tive um aprendizado muito grande, porque eu fui pesquisar o que outras empresas faziam, fui entender o que era isso e coisa e tal, e gostei muito do assunto. Por outro lado, na área de seleção, você tem muitos marcadores etários, né? Então, você vai contratar, você tem lá, sei lá, um caixa tem que ter no máximo X anos, pelo menos tinha na época, né? Não me lembro, 30 anos. E eu tinha 19 e falava assim, mas que diferença faz um caixa ter 30, 40, 50? Ele vai ficar sentado no caixa, né? Não, vai ter relacionamento com o cliente, vai conferir dinheiro, vai... Por que ele tem que ter no máximo X anos, né? Porque é um caixa, né? Tá, mas e aí? Né? Assim, eram questões que eu não conseguia entender. E aí eu comecei a perceber que em outros processos da organização isso acontecia, né? Para participar de treinamento, para desenvolvimento, promoções, transferências, sempre tinha um marcador etário envolvido e sempre a idade ela estava relacionada com potencial. Nossa. Né? Mas até hoje, em muitas empresas tem, porque eu mesma, em várias palestras que eu faço hoje, eu sou brifada para, Fran, a gente precisa sensibilizar as pessoas que uma pessoa pode ser analista com 40 anos, não tem problema. Né?
E os gestores muitas vezes têm o preconceito de achar que, poxa vida, se com 40 anos a pessoa ainda é analista, né? Mas ela pode ter parado, foi ter filho, foi fazer outra coisa, foi estudar, tá voltando, pode ter acontecido mil coisas na vida da pessoa, né? Enfim, é opção dela, pode não querer um cargo de liderança, tem N coisas, né? Então, você não pode julgar pela pessoa. Sim. Mas a gente tem essa mania de julgar, né? Sim, sim. Então, mas assim, eu nunca tinha argumentos muito consistentes, né? Eu era a pessoa que questionava, mas até aí. Aí eu fiz o meu MBA, continuei vendo essas coisas, né? Eu montei a minha consultoria, virei headhunter, aí piorou, né? Porque headhunter, você vai trabalhar com vagas mais, assim, tops, né? E aí, é assim, é um gerente de produto com experiência em biscoito com no máximo 28 anos. Sabe assim? Com no máximo X anos. E aí, eu ia discutir com o cliente, só que aí o cliente assim, olha, é isso que a gente quer. É assim porque é assim, né? Então, assim, aquilo sempre estava engasgado, sabe? Mas era assim, né? Comecei a dar aula de RH, de desenvolvimento de pessoas, de carreiras na pós e tal. E aí eu decidi fazer um mestrado. E no mestrado, uma das matérias era diversidade, que eu escolhi, né? E dentro da diversidade, um dos pilares é a diversidade etária, que eu nem sabia que existia. E aí, quando eu comecei a ver, foi o meu Ikigai. Eu brinquei, meu Ikigai. Eu descobri, falei, caramba, é isso, né? E dentro da diversidade etária, é o etarismo, o preconceito de idade. Falei, nossa, é isso que eu venho brigando minha vida inteira? Ou seja, né, venho trabalhando e você, eu posso fazer algo. Eu tenho onde pesquisar, eu tenho artigos, tem estudos lá fora, né? Já tinha alguns aqui também. Tem, né, existe material sobre isso. Então eu comecei a pesquisar, virei pesquisadora acadêmica, comecei a participar de congressos, escrever artigos, me empolguei. Falei, eu vou agora juntar isso com o RH, com o desenvolvimento de pessoas, porque a gente tem que trabalhar isso nas empresas. A gente estava começando a trabalhar diversidade, o gênero, né, algumas coisas pequenas, né, ou pessoas com deficiência, mas assim, tinha muito pouca ainda coisa de diversidade e eu falei, não, eu preciso voltar, bater na porta, né, e falar, gente, vamos pensar que a diversidade etária é aquela que abraça todas as outras. Sim. Né? Porque se a gente der sorte, todos vamos envelhecer. Então, né, não importa gênero, não importa a sua condição, não importa nada, né? Você vai envelhecer, então assim, com a diversidade etária você consegue trabalhar tudo isso, todos esses temas, né? Bom, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET, né? Não temos budget. A primeira coisa, não temos budget para trabalhar mais essa. Nossa, e aí mais você já tinha uma inquietude ali atrás? Nossa, você se deparou com muitas outras depois, né? Aí eu falei, não. Porque eu falei, gente, não é questão de budget, é questão de conscientizar, vamos lá, né? Porque assim, não, mas a gente tem aqui muita gente acima de 50 anos na empresa. Tá, você tem, mas você contrata? Porque você tem porque estão aí, né? Já estão no cargo de gestão, sei lá, né? Não sei também qual a representatividade, qual o percentual. Mas você contrata, há quantos anos você não contrata uma pessoa acima de 50 anos? Não, a gente não contrata, é difícil, né? Talvez algumas organizações para um cargo de direção, mas assim, não é uma coisa sempre comum. Pensando em alguma coisa num top também, exato, né? Exato. Você não vai contratar uma pessoa para ser analista, para ser, sei lá, não sei, um cargo técnico com 50 anos é muito difícil. Pelo menos nas grandes organizações, que era mais ou menos onde eu circulava, né? Nas médias e grandes. As médias ainda eu acho que até tinha um pouquinho mais de abertura, mas as grandes não tinha essa abertura, né? E aí eu falei, nossa, não é possível, porque assim, se os estudos, a maior parte dos estudos são internacionais, lá fora essas empresas devem praticar isso. Eu ia te perguntar sobre isso. Então eu comecei a ir pelas bordas, né? A sua empresa não trabalha diversidade etária lá fora? Será que não? Puxa, será que não seria interessante vocês se adiantarem, né? E começarem um trabalho, ou tentar ver o que está sendo feito lá? Então assim, sabe... Você vai tentando ver por onde você vai, né?
E aí, aos pouquinhos, essa coisa começou a aparecer, algumas consultorias começaram a mexer com isso, né? Eu conheci algumas pessoas que também começavam a lidar com a inserção de pessoas 50 a mais dentro das empresas, comecei a me associar com algumas consultorias para a gente fazer e bater na porta mesmo, oferecer esse tipo de trabalho e tal. E eu acho que na pandemia a coisa fez um boom, sabe? Foi interessante, porque aí você está dentro de casa, né? A tua aparência não importa, né? Se você sabe mexer minimamente com recursos tecnológicos, né? Que precisava, não era um problema. Então, na pandemia a gente começou a ter bastante coisa e outra. Lá fora também a gente começou a ter um movimento, um burburinho maior. E aqui começou-se a falar mais também sobre essa coisa de deixar o cabelo grisalho, não sei o quê. Começaram alguns movimentos, né? Então, acho que isso foi talvez um ganho da pandemia, né? Que ótimo, né? Porque assim, as pessoas falam muito que a pandemia só trouxe coisa ruim e tal. Realmente não foi uma coisa fácil, a gente sabe disso. Mas eu procuro olhar o lado bom das coisas, né? E eu acho que a pandemia trouxe, sim, alguns benefícios e esse que você está trazendo é um deles. Aqui, Fran, no seu livro, você fala especificamente das mulheres, especificamente de mulheres, o etarismo ao longo da vida das mulheres. Isso. O claro que você não vai contar o livro inteiro que o pessoal vai comprar. Mas me conta um pouquinho, assim, porque para a mulher isso é um pouco mais difícil? Quando você tem a intersecção de mais de um pilar de diversidade, a coisa se complica. Tá. Então, por exemplo, uma mulher idosa sofre mais preconceito do que um homem idoso, né? Uma mulher idosa com deficiência sofre mais preconceito. Então, você vai, apesar que, assim, na verdade, até eu coloco isso no livro, né? A questão da deficiência foi a mais difícil de eu estudar, de eu pesquisar, né? Não sei se tem a ver com a lei de cotas, né? Tá. Então, você tem que cumprir uma lei e aí você talvez tenha um pouco mais de flexibilidade na contratação, né? Mas se você pega, por exemplo, a mulher negra, idosa, é a que mais sofre preconceito para entrar numa organização, por exemplo, né? E as mulheres, elas passam por questões de preconceito etário ao longo da vida. Então, você tem uma idade que você para de brincar de boneca, por exemplo. Sim, né? sim. Você não vai brincar de boneca até 18 anos de idade. Você tem uma idade para namorar, você tem uma idade para casar, para ter filho. Para ter filhos. Né? Você tem uma idade, você tem idade para tudo. Sim. Né? Você tem, tudo tem idade para mulher. E a gente é muito cobrada. Né? Então, assim, ao longo da vida das mulheres, essa questão etária ela é muito marcante. E a mulher, ela tem uma coisa muito complicada na nossa sociedade, que a juventude é sinal de beleza. Então, ela tem vergonha de envelhecer. Sim. Que isso a gente chama de age shaming, é um fenômeno que chama age shaming, né, que a gente estuda também, que é falta de educação você perguntar para uma mulher a idade que ela tem. Como se ela tivesse algum domínio sobre isso. Né? Então, é uma coisa, é um contrassenso, mas se você pensar, eu tenho amigas que não querem falar a idade que elas têm, né? Então, tudo bem o homem deixar o cabelo branco, mas a mulher nunca. Hoje não mais, né? A coisa tá mudando muito, graças a Deus. Tá mudando, mas assim, tem que ter um super corte, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não é qualquer cabelo grisalho que também é aceito, vamos lá, né? Nós somos o campeão de cirurgia plástica, de procedimentos estéticos, né? O Brasil. Sim. Por quê? Porque a gente tem que estar com a pele lisa. Você pode ver, tem muita mulher linda, maravilhosa, de cabelo grisalho, com corte maravilhoso, e a pele super jovial, né? Então, é um envelhecimento que é muito cuidadoso com a mulher. Que crueldade, né? É muito cruel, muito cruel. A gente tem mais dificuldade e é visto como desleixo, né? É visto como... E, ao mesmo tempo, quem que cuida dos filhos, dos netos, dos pais idosos, né? A gente fala que nós somos a geração sanduíche. A gente faz tudo, né?
vai dizer que a gente não tem pique, a gente faz 500 mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho 59 anos, eu cuido da minha mãe, eu cuido das minhas filhas, eu faço 500 mil coisas, eu trabalho em várias coisas diferentes. Claro, né? claro. E se eu tivesse no mercado formal de trabalho com o meu currículo, provavelmente eu teria uma dificuldade enorme de encontrar um emprego. Quem vai contratar uma pessoa de 59 anos de idade? É muito difícil. Ô Fran, eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, assim, mas essa é uma percepção que eu tive. Eu tive a percepção de que, na pandemia, tantas empresas sofreram, tiveram que parar, não tinham mais como se sustentar financeiramente, é uma questão global, a gente entende, e a gente começou a ver muitos cortes acontecendo. A minha percepção é de que 40 a mais foi um corte generalizado, assim, se eu tenho que cortar, então eu vou cortar aqui. Sim, a primeira desculpa era assim, não podem sair, né? Porque teve não, isso foi na fase híbrida, né? Que ainda tinha uma parte em casa, ou não, um grupo de risco, né? Vou cortar antes que dê algum problema também, né? Nossa! Teve muitos cortes na pandemia, né? De pessoas mais velhas. E teve uma exposição também, eu vou te dizer, eu tenho uma amiga que ela tem 62, alguma coisa assim. Ela trabalha na área de tecnologia com equipes muito jovens. Ninguém sabe a idade dela, ela é super conservada, vamos dizer que é uma palavra assim que nem se deveria se usar, mas assim, ela é muito jovial e tal. E aí, as pessoas acima de 60 anos não poderiam voltar para o sistema presencial, só quem tinha abaixo de 60 anos. Uhum. Aí soltaram uma lista com o nome das pessoas acima de 60 anos que não deveriam voltar para o trabalho. E o nome dela estava lá. Aí ela ficou super chateada, porque assim, as pessoas começaram a mandar o WhatsApp para ela, mandar mensagem falando: fulana, você tem mais de 60? Nossa, não parece, kkk, dando risada, fazendo piadinha. Então ela ficou super chateada, que assim, na verdade é uma questão até de age shaming mesmo, que se manifestou, né? E ela ali num grupo, inclusive, de TI, né? De tecnologia, meu Deus, isso deve ser ainda mais aflorado, né, eu acho. Foi, exatamente. Puxa vida. Não, e você está falando disso e me veio aqui à mente um movimento que acontece há uns 4 anos, talvez mais, e eu é que não tinha visibilidade disso, que são as perennials, né? Então, aquelas pessoas que não têm idade, né? E aí, com base nisso, uma amiga criou um projeto que era para mulheres acima de 40 anos, para elas se cuidarem da saúde, etc. Porque depois dos 40 anos, você disse há pouco, né? A gente passa por diversas fases. E que aí, a partir dos 40 anos, muitas mudanças aconteciam no corpo e tal. Mas o mais curioso que eu vi lá, na conversa que eu tive com ela, ela dizia que as mulheres sofriam muito preconceito no trabalho quando elas entravam no processo de menopausa. Então, quando elas começavam a sentir os fogachos, por exemplo, elas estavam numa reunião, elas se abanavam e elas percebiam o olhar preconceituoso de uma pessoa para outra, uma risadinha e tal. E que chato isso, porque o homem também passa por isso, mas não é exatamente o mesmo, não são os mesmos sintomas, eu desconfio. E que a gente não, né, a gente mostra isso. Né? Então, da mulher é muito... eu tenho uma amiga que ela ficava com a blusa molhada. Nossa. Em questão de minutos, assim, do nada. E aí, como você faz? Se você está no meio de uma reunião, no meio de uma apresentação, é muito complicado, porque não é todo mundo que pode fazer reposição hormonal, né, que pode segurar esses sintomas. É claro. Então, eu acho que a empresa tem que fazer um trabalho. Né? Tem que ter um trabalho de conscientização dessas coisas. Porque os homens, eles esquecem, né? Como se eles não tivessem irmãs, mães, filhas, né? Não, sem dúvida. E aí aqui eu li uma coisa interessante, né? Que no teu livro você fala que a gente está numa desconstrução, né, deste preconceito. E o teu livro traz essa reflexão para uma transformação, né? Você acha que aí é aquele quentinho que você vai ter? Imagino que em alguns momentos você já tem vivenciado esse quentinho no coração de que
as transformações estão acontecendo. Sim, tem sido muito bacana, porque assim, às vezes eu encontro pessoas, ou as pessoas me mandam depoimentos, né, contando, por exemplo, Fran, eu não deixava minha mãe assistir o jornal, por exemplo, o noticiário à noite, porque eu considerava que era muito violento para ela. Né? Porque isso a gente chama de etarismo benevolente. Você acha que está fazendo bem para uma pessoa, só que você está tirando a autonomia. Ela não pode decidir se ela vai ou não assistir o jornal, o noticiário à noite, porque você acha que é violento, você não deixa ela assistir. Então, a pessoa falou, sabe, foi uma coisa que eu nunca parei para pensar, né? Então, a gente faz muito isso como filho, como filha. Faz, né? sem dúvida. Não vai dirigir, não vai beber, não vai assistir o noticiário, não vai fazer aquilo. A gente vira pai e mãe dos mais autoritários com os nossos pais, né? Sim, de uma hora para outra. E aí, muitas vezes, assim, não leva mais para, sei lá, para jantar fora. Tem que ser cedo, tem diabetes, não vai poder beber, não vai comer isso, não vai comer aquilo, né? Então nem leva no restaurante. Não leva no cinema porque não vai ouvir direito mesmo, então vai ter perda de tempo. Sabe assim, você começa a isolar o idoso. Então, para mim tem sido muito bacana eu perceber assim que de repente algumas pessoas estão ficando abaladas, sabe? Percebendo que elas estavam fazendo essas coisas. E sem prestar atenção, porque está no piloto automático, né? O preconceito ele está dentro da gente, a gente não percebe. É uma coisa cultural. E aí a gente vê aí na televisão, né, as pessoas tanto falando, não, você não pode mais usar a frase X, porque isso está relacionado ao preconceito X. Mas ninguém fala do preconceito geracional. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. Não tá exposto tão forte, e isso me traz até a impressão de que porque para fazer esse movimento, eles não têm voz mais, né? A geração mais madura não tem voz para poder fazer um movimento como esse, ou elas mesmas se colocaram numa posição de que é isso mesmo e tá tudo bem, né? A gente vai ficando invisível, né? Nossa. Então, eu acho assim, eu estou numa bolha que eu vejo muita exposição, muita coisa relacionada a esse assunto. Mas provavelmente, para quem está fora, talvez não seja tão forte como para mim, né? Mas, por exemplo, quando você vai, sei lá, na casa de uma pessoa num domingo, um almoço de domingo, e tem lá a pessoa idosa, a avó ou o avô que está lá sentadinho, tá todo mundo batendo papo, ai que legal, tá reencontrando a família, revendo todo mundo, né? Mas a pessoa idosa está lá isolada, está lá num cantinho. Ninguém tem paciência de conversar, ela já contou aquela história 50 vezes, ninguém mais quer ouvir, ou tem um problema de surdez, é difícil a comunicação, né? Então assim, a pessoa idosa, né? Aí eu estou falando de bem mais velha mesmo, ela vai sendo deixada de lado e ela vai entrando em depressão, porque ela é excluída da família, ela normalmente já não tem muitos amigos, né? A nossa geração eu acho que vai ser diferente, a gente cultiva muito as amizades e tal, mas essa geração que está aí hoje acaba ficando excluída até da família, está dentro de casa, mas é como se não tivesse, é como se fosse um móvel, sabe? É muito triste. Não à toa a gente ouve algumas pessoas, já mais depois dos 85 anos, por exemplo, ouvi isso da minha avó, que morreu com 93, dizendo, não, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Exato. Eu quero ir embora. É muito triste, né? E a gente precisa realmente desmistificar esse tipo de coisa, porque a gente tem que fazer essa transformação acontecer. Eu tô com você, Fran. Tô super com você nessa, assim, quero mudar. Meus pais fizeram agora 50 anos de casados, Fran. Legal. E aí eu fui num salão onde a gente fechou a festa, e aí eles me disseram assim, olha, normalmente uma bodas de ouro, a festa não vai até muito tarde e tal, então você quer fazer uma festa mais curta? Eu falei, não, porque inclusive eu vou contratar banda. Mas banda, né, você acha que faz sentido? Eu falei, olha, quando você estiver aqui no dia da festa, você me responde, né, assim, essa pergunta que você está me fazendo. E a festa dos meus pais, eu contratei banda porque meus pais dançam a noite inteira. E a festa foi até muito tarde, e só parou porque a banda acabou. E os meus pais foram até o fim da noite dançando. Minha mãe com um salto alto, arrasando na pista. E assim, eu não consigo ver os meus pais, que estão na casa dos 70 anos,
como idosos, como pessoas que estão velhinhas. Para mim isso não funciona mais, não é assim, sabe? E não é. Se a gente vai viver até os... Se você olhar no teu entorno, as pessoas já... Né, no meu entorno, a minha mãe tem 93. As pessoas estão vivendo muito mais. Muito Provavelmente eu vou passar ainda dessa idade. Sim. Minhas filhas vão passar da minha também. Sim, né? sim. Então, assim, hoje eu com 59, eu ainda tenho, sei lá, né? 40 anos pela frente. E é isso então aí. é isso, não dá pra gente se encostar, né? Tem muita coisa para fazer. Dúvida. O que eu acho é que a bandeira do etarismo tem que ser uma bandeira de todo mundo. Porque é um problema sério na nossa sociedade e é uma coisa que faz mal para a pessoa, né? Não tem trabalho, né? Não tem produto, né? Você vai pegar um rótulo de um negócio que você não consegue ler, você vai num restaurante, é muito escuro, você não consegue ler o cardápio, né? O mercado não pensa na gente. A gente não falou do mercado prateado, mas tem um mercado, um oceano prateado, né? O mercado, a economia da longevidade é gigante. O potencial dessa economia é gigante e a gente está sendo ignorado, né? Os idosos estão sendo ignorados. E ele vai ser uma população ali economicamente super ativa. Já tem vários estudos que mostram que compram pela internet, sim, consomem, né, pela internet. Até eu vi uma pesquisa recente, acho que foi em Porto Alegre, se eu não me engano, foi o professor Martin que postou até, que ele colocou que os idosos, eles pesquisam na internet, eles gostam de finalizar a compra na loja. Na loja. É interessante, então você vai vendo essas coisas, né, essas diferenças aí geracionais para compra e tal. É um mercado que tem um potencial incrível. Quer dizer, então o profissional de marketing precisa se atentar a partir de agora que ele vai ter que entender melhor esse consumidor que você não está nem parando para pensar, Sim, não é verdade? São trilhões. Se a gente vai viver mais, a gente vai precisar de médicos mais especialistas, né, na nossa idade, na idade mais velha, mas não como é feito talvez hoje, né? Porque eles vão estar mais ativos fisicamente, mentalmente. Geronto está a 1000. Exato, exato. Bom, então o recado que está claro aqui dentro da nossa conversa é, pessoal, vamos quebrar esse preconceito, vamos transformar isso, porque o mercado prateado está a todo vapor e as empresas precisam parar de olhar para essa coisa do limitador de idade na hora de contratação, né, Exatamente. Fran? Muito bom, Fran. A conversa com você foi incrível, foi ótima. Obrigada pela tua generosidade de estar aqui com a gente. Imagina. Gente, a minha extraordinária de hoje é a Fran, com uma história ainda mais extraordinária. Então, acompanhe a gente aqui no canal. Semana que vem a gente tem mais. Fran, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos semeando aí para a gente conseguir trazer mais gente para essa batalha aí contra o etarismo. Eu tô contigo, pode deixar. Obrigada, Fran.